aprendermos a realidade da formação da igreja, da existência, da sua eleição, da sua graça, da sua unidade e também do seu serviço. E hoje nós iremos falar a partir do verso 17, onde nós paramos quarta-feira passada, como que é o nosso comportamento diante dessa igreja que somos nós. Eu queria ler com a igreja Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 e o verso 17. Toda a igreja achou? Nos diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andei mais como também anda o gentio, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistai no novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos que não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sejam para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Vamos orar esta noite, que a mão de Deus ela permaneça sobre nós, que a graça de Deus ela possa alcançar a vida dos irmãos. Eu careço de oração. Quem precisa de oração nesta noite? Eu também careço de oração. Deus é fiel, e Deus ele pode nessa noite fortalecer a tua alma. Deus nessa noite pode encher teu coração de paz, de esperança. Senhor Jesus, neste momento de oração, nesta noite, diante da tua presença nos encontramos, Pai, diante de um momento que já passamos em oração, aonde a minha alma, Senhor meu Deus, é sincera para contigo, em cada palavra, em cada lágrima, em cada pedido, Senhor meu Deus, e também ao transmitir essa palavra, o Senhor conhece a minha sinceridade, porque pesa sobre mim, meu Pai amado, sobre meus ombros, essa carga de ensinar, de redarguir, de exortar, Deus, para que a tua igreja seja apta para uma grande obra. Assim, nesta noite eu abençoo esta congregação, rogando mais uma vez ao Pai Celestial que nos ajude, Senhor, nesta trajetória, que nos ajude, meu Pai, na nossa caminhada de fé. Deus, venha visitar essa igreja com um avivamento gerado pela sua palavra, demonstrado por arrependimento em nossos corações. Deus, que aonde haja uma necessidade nesta noite, a tua palavra é uma espada que penetra
Senhor possa arrancar o câncer, que o Senhor possa tirar as enfermidades, as tristezas e angústia, que o Senhor possa trazer a libertação. Assim, esta noite, Deus, da minha vida, da minha alma, eu te agradeço por tudo, e assim, Pai, peço novamente, nos instrua segundo a tua vontade, para falar somente o que convém, a sã doutrina desta noite, e a igreja se atente, em nome de Jesus. Irmãos, a hora já vai embora, né? Eu já fico preocupado com o horário. Às vezes a gente quer, já tem, como eu já disse, umas 5 semanas que temos falado dessa mesma epístola, mas eu creio que tem sido muito proveitosa, né, para a igreja de Deus. Irmãos, tem aqui na minha mão, porque se eu não fizer isso, eu sempre acabo indo embora. Às vezes a gente aperta até uma hora, né? O pastor William fala pouco, e às vezes eu acabo me esquecendo. Mas está aqui, prezado pastor, graça e paz do nosso Jesus Cristo. É com muito prazer que convidamos vocês, sua igreja, para participar da conferência de oração e intercessão com o tema Orai sem cessar. Na oportunidade estará ministrando o pastor Valmir Santos, da igreja Betel de Vila Velha. O tema é: antes de tudo, pois exorto que use a prática, oração, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2:1. A nossa programação será na sexta-feira, dia 3, culto às 19h30, no sábado às 4, dia 4, às 19h30, né? O culto acontecerá no tempo da nossa igreja, situado na rua 7 de setembro, 148, ao lado da minha Cearinho Soares. Serve a sua presença, a igreja agradece. Amém, irmão? A igreja aliança vai estar convidando os irmãos. Amém? Até o meu parecer sábado, a gente não tem compromisso. É com o irmão sentir ir lá participar, está debaixo da bênção. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor nessa noite possa nos conduzir. Tem uma irmã ali, a sua filha, irmã do seu vídeo? Que a netinha, né? Sério, bisneta? Que Deus abençoe, né? Que você seja bem-vinda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos já são da casa, né? Para a irmã Ivani, né, irmão? Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Irmãos, como eu tenho falado dessa epístola, e essa epístola nos traz uma profundidade muito grande, e como às vezes a minha sincera realidade que a igreja ela pudesse a cada dia fazer uso de cada ensinamento ou da própria palavra, né, que é falada, tendo como esse exemplar a Bíblia Sagrada. E nós temos aqui mais uma vez, na continuação dessa epístola, nós estamos no capítulo 4, e nós já falamos desde o início, nós falamos da eleição da igreja, da escolha, da predestinação. No capítulo 2 nós falamos acerca da salvação por meio da graça, nós falamos da responsabilidade de Paulo em fazer com que judeus e gentios, nesse novo tempo de graça, se tornassem unidos. Nós também falamos né, sobre a oração que Paulo desempenhou no capítulo 3, a partir do verso 14, e nós falamos agora, semana passada, no capítulo 4, sobre a unidade da igreja, como ela se posiciona, como ela se forma. E na continuação do funcionamento único, né, de estabelecer essa unidade, nós falamos de como Deus ele é perfeito. Deus formou a igreja, e quando ele forma pelo ministério de Cristo, sua morte e ressurreição, Paulo diz que ele subiu também é o que desceu, né? O que desceu é o que subiu. E ele pegou e deu dom aos homens, né? Aí para Deus administrar a sua obra, a sua igreja, nós falamos que a um Deus deu para pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e profetas, né? Então nós aprendemos que nesse contexto a igreja já está formada, ou seja, ela já tem a sua unidade estabelecida, e por ela estar estabelecida, agora Deus designou homens que seriam serviçais desse reino, para conduzir a sua igreja. Então foi isso que nós abordamos semana passada. Mas a partir do versículo 17, que é essa epístola, agora temos sobre essa incumbência, a responsabilidade do pastor que administra, que é o mestre, que ensina a palavra de Deus.
A gente vamos falar nesta noite, agora, como a igreja ela deve viver no seu sistema interno, ou seja, na sua convivência espiritual. Como seria de fato o estabelecimento da doutrina ou da prática cristã na nossa vida como igreja? Nós fazemos parte desse corpo, nós estamos unidos por meio da morte de Cristo. E agora, qual seria a medida exata? Qual seria de fato a realidade para quem vive a igreja? Para quem é a igreja? Aí Paulo começa dizendo assim: a santidade cristã oposta à dissolução. Isso aqui é muito importante, porque o que significa dissolução? Dissolução é falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. Então você vai ver que agora, como igreja, a santidade nos opõe à realidade da vida que nós vivíamos no passado. Ou seja, então como igreja agora, pela orientação bíblica, eu sou obrigado a me encaixar nesse padrão estabelecido. Ou seja, aqui não é apenas a palavra, aqui é um fundamento bíblico, é uma doutrina bíblica, não é um costume estabelecido pelo homem. Não, pastor, isso é costume, não. O que nós estamos falando é uma doutrina fundamentada na Bíblia, para a organização e a permanência do membro na unidade da igreja. Porque se nós formos viver oposto à santidade, nós podemos criar uma ruptura na unidade da igreja. Então ele vai começar ensinando assim. Escute bem antes de eu começar a falar isso. Aqui você vai entender que o que nós iremos falar, você vai ver que vai desconstruir. É um curso de ensinamento. Muitas versões do Evangelho que nós estamos vivendo, de algumas questões que hoje são passadas ou feitas que estão passando desapercebidas. Aquele famoso não tem nada a ver. Não, isso aqui não é mais pecado. Não. Vamos olhar e esclarecer à luz da palavra. Paulo está dizendo assim: agora nós já estamos formados, agora já tem liderança estabelecida, a igreja está em pleno funcionamento, mas ela está funcionando, mas agora ela tem o seu sistema de reger, ou seja, ela tem um método interno de regimento, que diz assim: isso portanto digo, e no Senhor testifico. É uma afirmação paulina, que não mais andei, ou seja, não mais andei passado, como também ando gentil, presente, na vaidade dos seus, até grifei aqui, seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Olha o que Paulo está dizendo, está afirmando e testificando no Senhor. Não é a sua vontade própria. Eu poderia vir aqui trazer uma argumentação pessoal do pastor, mas eu não posso, senão eu poderia tentar invalidar a Bíblia. Então o que eu tenho que testificar é mediante a verdade. Ele está dizendo assim: olha, eu testifico que você não ande mais como um gentio, ou seja, esse não ande mais está relacionando a nossa prática de vida do passado. Como você se tornou uma igreja, ele está dizendo agora você não pode andar mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o que é vaidade? Vaidade é algo suplefo, é algo que vai, é uma nuvem passageira. Ou seja, vaidade é coisa vã. Você pode olhar que a sociedade aí fora, muitas vezes ela está presa em situações que são vãs, são inúteis, são passageiras, são supletos, mas o pecado atrai, o pecado domina, o pecado escraviza e o pecado prende. Mas quando
alcança e você é imergido no corpo pelo Espírito Santo, agora você é igreja, está estabelecido em unidade. Então agora você sai da velha vida, porque você vai passar pelo processo da regeneração, ou seja, do novo nascimento. Aí Paulo está dizendo, então você não pode mais como igreja fazer o que você fazia lá fora. Não, pastor, porque o evangelho, eu falei que essa palavra vai contradizer muitas coisas no dia de hoje. Porque nós estamos vendo o evangelho aonde a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas que ele já fazia lá fora. Então você vai ver que a santidade ela se opõe. Por isso que eu falo que evangelho de porta estreita não é para qualquer pessoa. Aquele evangelho de porta larga, ele te aceita do jeito que você é. Esse dia eu vi um pregador dizendo, eu achei muito interessante, que o diabo aceita dividir você com Cristo. Eu achei muito interessante. Vou pegar esse direito pastoral, eu achei interessante isso. Que o diabo te aceita dividir você, mas Jesus não aceita dividir você com o mundo. Jesus não aceita dividir você com o diabo. Não tem como você servir a Deus Senhor. Não tem como você ser luz e ser treva ao mesmo tempo. Tem como eu ser as duas coisas? É igual se eu ligar o som da minha casa, ao mesmo tempo eu estou ouvindo hino. Aí até meio-dia eu estou ouvindo canção e louvor. Estou ouvindo vamos lá, Daniel e Samuel. Aí de meio-dia para tarde eu vou ouvir o Wesley Safadão, o Wesley seu teclado. E às vezes você acha que isso é ignorância, mas isso é realidade. Tem crente vivendo uma realidade cristã que não é firmada nos fundamentos doutrinários da palavra. Porque se lá fora eu praticava o erro, a partir do momento que eu venho para a igreja, eu não posso mais viver na prática do pecado. E são essas verdades que muita liderança está escondendo. Mas aquele vai dizer que ele estabeleceu para pastor, e o pastor é para apacentar, é para ensinar, é para corrigir, é para demonstrar pela palavra de Deus. O pastor que é pastor, ele não esconde a verdade da igreja. Esse negócio do pastor ficar escondendo verdade para não tirar ninguém da igreja, esse camarada nunca foi pastor, nunca foi escolhido por Deus. Desculpa a palavra, porque um pastor que esconde a verdade da igreja, ele não é pastor de Deus. Não, esse é fraco, tudo bem, irmão, fraco até eu sou. Mas a nossa força vem de Deus, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você começar a alegrar o coração de Deus, Deus vai renovar a tua força a cada dia. Não, mas aí eu começo a viver na vaidade dos meus próprios, não é o de Deus. Eu fiz questão de grifar isso aqui, os seus pensamentos, não é o pensamento de Deus. Ou seja, como eu sou igreja, eu não posso fazer o que vem na minha cabeça, irmão. Olha para cá, por favor. Eu não posso fazer o que dá na telha. Isso é coisa de gente rebelde. Pessoa que faz as coisas sem orientação bíblica, sem orientação pastoral. Não é que pastor quer ser dono da sua vida. Longe de mim essa realidade, tá, irmão? Que eu já falei aqui que não adianta você querer privar a ovelha, prender a ovelha, porque o bicho que mais pula cerca chama a ovelha. Pensa no bicho que pula cerca é a ovelha. Você fala não, ele faz. Porque eu não vou estar 24 horas com você, irmão. Isso é sua consciência. Mas ele está dizendo aqui, olha, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, Paulo está dizendo, agora, quando você é igreja, você não pode viver baseado na sua mente, nos seus conceitos. Ah, não, eu acho que é assim. Mas o pastor falou meio pesado. Não, mas não é coisa da minha cabeça, eu estou falando coisa da palavra. Não, pastor, mas eu acho, pastor, que é assim, irmão. Eu não acho nada. Você não acha nada. O que prevalece é isso aqui, ó. Palavra que é pecado, é pecado. Não adianta nós querer remediar a situação. Ah, pastor, não.
Não adianta você querer basear sua fé na sua mente. Baseia sua fé no ensinamento da palavra. O que é errado na palavra, eu tenho que abandonar. Porque sabe o que é o problema? 18. Andando obscurecido. O que é andar obscurecido? Andar cego. Mas ele não está falando aqui de cegueira física, de cegueira no entendimento. Você sabe o que é uma cegueira no entendimento? Você pode olhar, irmão. Você pega Cristo com uma pessoa. Olha para cá, por favor. Você mostra Cristo para ele. Você fala da obra salvífica. Você fala do plano da redenção, da salvação. Você vê que a mente da pessoa, ela não se abre. Por quê? A sua mente está cega, está obscurecida. Se você entrar no texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim: o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Filho de Deus. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás, o nosso inimigo. Ele cegou o quê? Ele cegou o entendimento. Ele não cegou a visão da pessoa, ele cegou a mente. Você fala de Cristo, você fala a palavra, mas a mente dele está obscurecida, a mente dele está fechada quanto à realidade do Evangelho. Só que pela colocação paulina, Paulo está dizendo que a santidade é a oposição à velha vida. O que ele deixa nos transparecer, que às vezes pode acontecer dentro da igreja, alguém de mente obscurecida, alguém que é cego no entendimento, alguém que ouve a palavra, ouve a verdade e finge que não ouviu. É aquele que ouve a palavra e finge que não ouviu. A palavra está dizendo: não faça, e ele sai da igreja e continua na prática do erro. Isso é obscurecido de mente, está fingindo, é cego, porque o diabo cegou a sua mente. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, na sua próprio pensamento, tornaram obscurecendo-se-lhe e o coração insensato. O que é insensato? Ou seja, ele é insensível à realidade de Deus. Porque se você ler o verso anterior, o 20 diz assim: porque os atributos de Deus, invisível, assim do seu eterno poder, como também da sua própria atividade, se claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens por isso são inexcusáveis. Ou seja, Paulo está dizendo que a glória, a majestade de Deus, ela se revela, ela se proclama pelas tuas obras, invisível, visível, pela criação, pelo poder divino. Então Deus é revelado de alguma forma pela natureza, está sendo pregado. Mas ele está dizendo assim: porquanto, está dizendo do homem, tendo conhecimento de Deus, a pessoa conheceu, não glorificaram. Tem gente que conhece, mas não obedece. É igual Satanás. Quem é um ser que conhece mais a Bíblia do que eu? Satanás. Quem é um ser que conhece o céu, porque eu nunca fui lá? Ele conhece, ele estava lá. Conhecendo a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graça, nem prestaram louvor. Antes tornaram muitos nulos, vão a seus pensamentos, obscurecendo, ou seja, cego. Paulo está dizendo: cuidado, irmão, para que você não seja obscurecido de mente, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do coração. Você está entendendo o que pode gerar incredulidade na alma de uma pessoa dentro da igreja? Ele pode se tornar insensível, ele pode tornar nula a sua mente, o seu raciocínio, diante da compreensão divina do que Deus estabeleceu para a vida dele. Porque, irmão, escute o que eu vou falar, vamos abrir um parênteses aqui. O que Deus quer de mim e de você, como igreja, é que nós andemos na sua presença e fazemos a sua vontade. E como que nós conhecemos a vontade de Deus?
lendo a palavra dele. Outra coisa que eu quero falar, que ele diz assim: os quais, já está obscurecido, está certo. Olha como faz a cegueira da mente. Os quais tornaram insensível, se entregaram à dissolução. Olha o que Paulo está dizendo, como que as pessoas viviam no passado. Escute isso aqui. Olha só. Olha como que a pessoa vivia no passado. Mas agora, como igreja, a santidade se opõe a esse estilo de vida. Você está entendendo? A santidade a Deus, a obediência aos seus mandamentos, se opõe a essa prática de vivência, de comportamento, de conduta. Não é o pastor que quer ver, como muitos dizem, pastor não é radical, fulano, irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando que é Bíblia, é palavra, é o ensinamento da palavra. Ele está dizendo assim: olha, os quais tendo se tornado insensível, tanto faz como fez, indiferente a qualquer. Já viu aquele crente indiferente? Se ele estiver lá no boteco, ele é crente, mas para ele está normal, porque ele é insensível à voz de Deus. Ele é insensível. Se ele estiver lá no forró, o prefeito está dando uma festa, está rolando bebida, cachaça, ele está lá dançando no meio, está lá. Ele diz ser crente, mas ele está lá no meio. Ele é insensível, não, mas isso não tem nada a ver. Aonde que não tem nada a ver, criatura de Deus? Aonde? Me prova isso. Não, pastor, mas uma cervejinha de vez em quando não tem problema. Esses dias eu estava socorrendo uma moça e falou assim: eu quero ficar na igreja, lá na igreja lá em Rigorosa. Rigorosa? Mais rigoroso é o fogo do inferno. Mais rigoroso é a chama do inferno. A palavra dói, mas ela te cura, ela te purifica. O fogo do inferno nunca apaga, o bicho nunca morre. Isso é ser rigoroso. Você, como crente, dá um bom testemunho, andar na palavra, andar na doutrina, ser um bom cristão, ser um exemplo. Agora os crentes estão se misturando. Eu falei ontem naquele culto no meio da rua, aí não pregou sobre a mulher de Semaí, do poço de Jacó. No final, para melhorar, Deus me deu uma colocação, que Jesus oferece água limpa para aquela mulher, mas ela água que jorrava no alcance da vida eterna. Aí eu falei no final, que enquanto a gente de Jesus está dando água limpa, e ele está sujando a água que Jesus deu. Jesus deu água branquinha, cristalina, pura. Eles estão sujando a água, estão molhando. Tenho que falar isso como pastor. Eu tenho que conduzir a igreja no caminho de Cristo. Porque tem gente que é assim. Quando ele está aqui na igreja, escute bem, ele é um santo. Ele é filho de Deus. Ele é um bom crente. Ele é um bom filho. Ele é um bom obreiro. Estou falando isso no contexto geral. Mas quando ele sai fora dos holofotes, menino, lá na escola que conhece onde você estuda. Se nós pudéssemos colocar uma câmera lá para te vigiar. Acho que nem o Big God, aquele lixo da Globo, aceitava. Aí a gente com água limpa, que ganhou água limpa do Evangelho, e estão sujando a água do Evangelho pelo mau comportamento, pela má conduta. O pastor lá é rigoroso. Eu sou rigoroso? Rigoroso é o que você vai ouvir de Jesus. Continua manchando o Evangelho para tu ver. Não tem nada a ver, não. Irmão, no Evangelho não tem nada a ver. Não existe essa palavra nada a ver na Bíblia. Na Bíblia existe assim: é sim ou não. Passou disso, é procedência do maligno. Ou seja, para você entender melhor, com Cristo não tem mais ou menos. Com Cristo não tem meio termo. Com Cristo ou você desce do muro ou você fica em cima. Com Cristo você é luz ou você é treva. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é
ausência de respeito aos padrões morais aceitáveis. Então, uma pessoa, quando se torna insensível, ele se entrega à dissolução. Tudo que é moral e de respeito para ele não faz nenhum sentido, não tem nenhum valor para ele. Não tem nenhum valor. Aí você está vendo crente pular carnaval, você está vendo crente andando sensual, você está vendo crente vestindo mal. Olha para cá. Tem que falar isso, que alguns pastores não falam mais nada. Tudo que é de respeito à decência, à moralidade, essa pessoa se entrega. Está aqui, ó, dissolução. Tem hora que eu tenho que passar na rua com algumas irmãzinhas, dá medo de olhar. Mas no domingo, dá uma formalidade, pega a biblinha bonitinha no braço e vem para a igreja. Mas não tem comportamento, pudor, não tem respeito. Irmão, não adianta, não tem meio no evangelho. Ou você é ou você não é. Não adianta que nós tirarmos daqui remendando o pano, colocando o pano de Jesus. Não adianta você pegar remendo novo e pôr em pano velho. Não adianta você pegar vinho novo e colocar em outro velho. Vai rebentar, vai explodir. Não adianta. Jesus veio trazer coisa nova. A graça transforma. A graça liberta. A graça transforma. A graça limpa. A graça a graça purifica. Não, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Dissolução é tudo que falta com respeito. É o que não tem padrão moral aceitável. Não falha na disciplina. Eu acho legal essas igrejas. Desculpa eu falar, porque eu tenho que ficar na igreja de ninguém. Mas eu acho admirado o anjo que está lá. Eu não tenho que cuidar da igreja, eu tenho que cuidar do que Jesus me confiou. Sabe que essa liderança numa cidade dessa irmão, desculpa eu falar. Por isso que às vezes o pastor é muito restrito, o pastor não vai dar oportunidade. Irmão, tem coisa que precisa abonar. Eu já falei aqui, altar santo. Glória a Deus. Altar você não tem que ficar colocando qualquer pessoa em altar de igreja, não. Mas é batizar problema. Não é que você batizou e você parou de pecar. Aí os camaradas estão vendo, irmão, misericórdia, como que eu posso pegar uma pessoa que anda toda sensual e colocar na frente desse altar? Fala para mim. Glória a Deus. Como que eu posso? Que exemplo ele vai estar passando para a igreja? Pastor, não me deu oportunidade. Como que está a sua conduta? Você está digno de pegar esse microfone? Glória a Deus, aleluia. Está sério também, está tão sério que ele não está vendo o que ele está fazendo, está errado. Ô irmão, você sabe o que hoje a pessoa perdeu? A discrepância. A pessoa perdeu o senso. Pega o dia inteiro, vem para a igreja e quer cantar e quer pregar. E não é só para quem canta, não, para quem prega também. O camarada pegou o dia inteiro. Falou mal o dia inteiro. Fez aquilo no dia inteiro. Aí chega de noite porque virou santo. Virou santo na hora do culto. Transformação da noite do dia para a noite. Está pesada a palavra? Estou falando Bíblia. Insensível, entregar a dissolução. Ou seja, não tem problema mesmo, não tem nada a ver, então eu vou entregar a dissolução. É isso que eu quero. Para com avidez, ou seja, com insistência, cometerem toda sorte de impureza. Não sou eu falando, é a Bíblia. Aí Paulo diz assim, agora ao conselho, vou discutir aqui, irmão, vê se está achando que o pastor está pesado, mas olha o conselho de Paulo. Mas não foi assim que aprendesse de Cristo, foi, irmão? Quem aprendeu assim? Não foi assim que aprendesse de Cristo. Se vier de fato, tendes ouvido e dele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus.
Não foste assim que aprendeste, tá bom? Não foi assim que você aprendeu. Se é que de fato, ou seja, será? Se é, se você tem ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que quanto ao trato passado, olha o conselho para mim e para você. Pastor não é perfeito, tá? Eu sou seu dinheiro. Está aqui, ó. No sentido de quanto ao trato passado, está falando para a igreja, está aconselhando. Toda aquela prática que eu falei aqui, que nós às vezes está praticando, nós fazíamos lá atrás, então nós não podemos viver ser ignorantes. Mas agora é cristão, não é que nós damos de boa. Mas está dizendo, agora o conselho, se você tem seguido a Cristo, assim, no sentido de quanto ao trato passado, aquela vida passada que nós vivemos lá fora. Vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano. Pega a consciência, cobiça, desejo, carnalidade. Mas ele está dizendo, para você entender melhor, para explicar melhor. No sentido da vida passada, que nós tínhamos lá, depois de aceitar, antes de aceitar Cristo, ele diz assim, despojei. Desculpa atualmente essa linguagem, eu tenho que falar para você entender. Por exemplo, irmão Zé tira leite. Eu trabalho na roça. Onde eu rocei o dia inteiro, praticamente, roçando. Quando na hora de tomar banho, o que você vai fazer? Você entra no banheiro, o que você faz? Antes de ir no banheiro, você vai lá e guarda a roupa. Não é assim, mano? Ele dá a roupa limpinha de irmão Robson, tá? Tá limpinha. O Robson vai lá, pega a roupa limpinha, né, irmão Zé? O Fernando lavou, você leva pro banho. Pendura lá no banheiro de você. Aí você entra no banheiro do bosque, o que você vai fazer? Você vai despojar o quê? Daquela roupa suja que você trabalhou o dia inteiro, suou nela. Tá, mas tá no vestido. Quando você entrou no banheiro, você tirou aquela roupa velha, você despiu. Você entendeu o que Paulo está fazendo? Você tirou, você jogou lá, você tomou um banho, aí você pegou a roupa nova. Ou seja, a roupa velha, para você entender, simboliza a nossa vida passada de pecado. A sujeira que o pecado nos arremetia. Você está entendendo? Aquela velha vida. Quando você tomou o banho e colocou uma roupa nova, ou seja, você está se vestindo de Cristo. É o que Paulo está dizendo. No sentido quanto ao trato passado, vos despojei. Ele está falando para a igreja assim, olha para cá, irmão. Quanto à sua vida passada, o que você fazia, pensava, deixou de fazer, ele está dizendo, despoja, joga fora. Porque esse homem se corrompe segundo a consciência. Esse homem que se corrompe aqui, ele está dizendo, é o homem que é atraído pelo desejo, pela cobiça, pela consciência dos olhos da vida, como diz lá em 1 João 2,15. Não amei o mundo nem as coisas que não há, porque quem é no mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que é no mundo é consciência dos olhos, consciência da carne e é soberba da vida. Então o camarada está lá no mundo, tudo que vem ele enche o olho, tudo que passa ele confere, ele encanta, ei aviãozão, né? Assim, ei galãozão, ei barriga de tanquinho, né? Ei, é assim, tem gente que só fica ali me mudando, né? Eu estou falando com gente porque sabe por quê? Tem gente que fica vendo pornografia no celular. Você está achando que não? Fecha o quarto e fica vendo nudez, é o que hoje parece que o povo pode, é impundícia, é dissolução, é imoralidade, é curtindo foto sensual, é curtindo o Instagram, é curtindo lá. Paulo está dizendo, despoja dessa coisa velha, dessa coisa suja, é conselho, ele está dizendo, e vos renovei. Lembra da mente lá no começo? No espírito do vosso entendimento. Esse espírito aqui, ele não é Espírito Santo, não. Espírito do vosso entendimento, do seu espírito humano. Que está com letra minúscula. Espírito do seu entendimento. Pastor, mas o nosso. Quem sabia que tem espírito humano aqui? Quem sabia disso? Tem, irmão. Você é corpo, alma e espírito. Só que o seu espírito não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é Deus. Agora você tem um espírito dentro de você, é a sede da sua consciência. Te leva em conexão a Deus, a sede da consciência da sua mente. Você está falando aqui, olha, no espírito do vosso entendimento. É
acende a consciência humana. Sabe por quê? Às vezes o nosso espírito, ele peca, ele fica impuro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim: e nós que temos tais promessas, purifiquemos o nosso espírito. Você está entendendo o que faz bem o jejum? Você está entendendo o que faz bem você orar? Porque quem vive orando não vive pecando, mas quem vive no pecado não ora, ele não tem força. Sabe por que você jejuma? Para purificar o espírito humano, dentro de que seu espírito também se corrompe, ele se contamina, está dentro de você, é uma esfera, uma ligadura, corpo, alma e espírito. Aí Paulo está dizendo: vós que tem tais promessa, que promessa? Vida eterna, purifiquemos o nosso espírito. E aqui ele está dizendo: vos renovei no espírito do vosso entendimento. Se você está sério, ele está dizendo: volte a enxergar, meu filho, volte a ver. Aí ele vai dizer assim: vos revistai. Lembra da roupa limpa? Ou seja, veste de novo, de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso aqui fala de batismo. Tem uns que não querem batizar aqui, porque não começar a dificuldade com eles. Meu marido? Está de pé? Madura? Não sei se tem mais candidato aí. A Bíblia tem duas. Escute bem. Daquele irmão do seu leito, uma filha de irmã Fernanda, isso aqui é batismo. Isso aqui, ó. É seu sonho, né, irmão? Deus vai realizar ele, não vai? Deus é fiel, para mim vai ser uma alegria muito grande. É muita oração. Diz aqui, irmão, escute isso aqui. Agora chega a hora de vestir um homem novo. Você tirou o homem velho, as coisas velhas ficou para trás. O pastor não está aqui ofendendo ninguém, tá, irmão? Desculpa, eu não consigo pregar de outro jeito. Eu queria que Deus mudasse o meu tipo de pregação, mas eu não consigo. Não é que o pastor está nervoso, o pastor está bravo, não. Isso é meu estilo de pregação, tá, irmão? João Batista era meio doido assim também. Arrepender, raça de vida. Cada um tem um estilo de pregação. Não é que o pastor está com raiva, não é que o pastor está ofendendo, não é que o pastor está jogando indireta, não. Eu estou falando do evangelho como ele é. Isso aqui é falar a Bíblia como ela é. Diz assim: e vos revistai. Você já está limpo na mente? Você renovou sua consciência? Você está pensando como igreja agora? Você está pensando como sal? Você está pensando como luz, como sal da terra? Agora você vai fazer o quê? Você já dispôs daquela velha vida lá do passado, você batizou, novo nascimento, regeneração, santificação. Agora você vai pegar o quê? Você vai vestir de quem? Vestir de Anitta? Vai vestir de quem, pastor? Você vai se vestir de um novo homem, de uma nova mulher, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Isso não é ofensa eu falar isso, não. Você está entendendo? Você nasceu de novo, você voltou à sede da sua consciência, o controle total da sua mente, do seu entendimento. Aí Paulo está aconselhando eu e você: veste de um novo homem, veste de uma nova mulher, segundo o padrão da justiça, segundo o padrão da verdade. Por isso eu, pastor William, servo de Deus, eu não acredito no evangelho que não traga mudança. Esse evangelho que multiplica a pessoa, mas não traz mudança, para mim não é evangelho. É entretenimento. Estou entendendo. Eu domingo, lá na igreja tem uma banda, tem um grupo de louvor. Nós vamos lá ouvir um grupo de louvor e a banda da igreja tocar. O pastor lá dá uns pulinhos, prega. Eu gosto do jeito que o pastor prega. Não, irmão, não é isso. Não é isso. O evangelho, ele gera uma convicção segundo Deus. Que, olha, tem que dizer assim: um novo homem criado segundo Deus. Então você entende que o novo nascimento
Quem gera em você essa transformação não é o pastor da igreja, não é o diácono da igreja. Quem cria em você esse novo homem, essa nova mulher que você está sendo hoje, é Deus. É Deus. É Deus. O pastor só te alimenta, mas quem cria o homem segundo é Deus. Vou te falar de novo. É Deus. É Deus. Quem é criado segundo Deus anda em justiça, retidão, precedentes da verdade. Todo mundo sabe que ele agora é um novo homem, é uma nova mulher, é salvo, é filha. Vocês já ouviram falar, alguém falou assim de uma irmã da igreja: rapaz, mas Deus mudou aquela irmã. Eu falei: graças a Deus. Eu falei: isso é evangelho. Eu falei: isso é evangelho. O evangelho, o pastor, mas mudou, graças a Deus. O evangelho que eu prego é esse, ele tem que mudar. O evangelho que você conhece, que você também crê, prega, acredita, tem que mudar a pessoa. Que negócio é que nós ficamos? Mas que evangelho que é esse? Eu venho para a igreja e continuo fazendo tudo errado. Uma baladinha não faz mal, um cigarrinho não faz mal. Vai que nem alguém, ai que nem alguém fala aquele negócio? Ai que nem. É, irmão. Por isso que tem muita gente tropeçando na verdade, não é no pastor não. Não é no pastor não. Às vezes o coração não, o pastor é pesado. Mas eu estou falando de mim, eu estou falando que está na Bíblia aqui. Então eu teria que pegar e anular o texto. Antes você está com a Bíblia aberta, você pode conferir aí, tá, irmão? Não é eu, é a Bíblia. Paulo está convidando nós para um novo nascimento. Olha, agora vamos pegar. Ou seja, irmão, olha, escute isso aqui. Eu trabalhei, cara, irmão, talvez você não acredite no que eu vou falar. Talvez você não acredite. Eu estava ouvindo assim, falei: Deus, eu já estou ciente que eu tenho que terminar essa igreja. Eu já sei do que eu vou falar. Os assuntos eu já estudei. Eu falei: Deus, mas. Ah, isso. O povo vai bater no pastor. Por isso, irmão, aproveite o pastor que você teve no banco. Não sei quanto tempo eu vou ficar. Amanhã você foi embora vacinar, você aqui passou o pastor para ele ensinar a Bíblia. Ele ensinar a verdade para nós, né, irmão? Vocês sabem. Meu irmão foi embora, passou uma vacina, pastor, eu vou ter saudades dos ensinamentos do Senhor. Aproveite o tempo que Deus me deu aqui com você. Talvez você está sendo limpo pela palavra, está criando raiz, está se firmando. E amanhã, quando eu for embora, você vai dar fruto aqui nesse lugar. Você vai dar fruto onde Deus te levar. Não, mas o pastor falou, no princípio eu não aceitei, eu não gostei, mas a palavra permaneceu. Ela enraizou na minha alma. Quem crê que você vai dar fruto, quem leva a palavra de domingo? Eu vou continuar profetizando, você é ramo frutífero. Essa igreja é ramo frutífero. Ela pode apanhar, ela pode sofrer igual José, mas ela é ramo frutífero. Ela vai dar fruto, você vai dar fruto. Eu profetizo um ministério de fruto na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você vai dar fruto em justiça, retidão, procedentes da verdade. Em nome de Jesus. Vamos correr para nós terminar. Quem sabe eu consigo terminar isso aqui na quarta-feira. Exortação à santidade. Eu falei que eu também não sou perfeito. Até eu estou apanhando aqui, Jesus. Vamos apanhar junto, tá bom, irmão? Diga amém. Se você não puder falar aleluia, você fala aleluia. Aleluia. É, mano? Aleluia. Até eu vou apanhar agora. Vamos lá. Exortação à santidade. Não é o meu caso, não é? Você vai lá, pastor, então o pastor está cometendo isso aqui? Não. Eu sou igual eu falei. Os irmãos já viram como que é a minha natureza. Eu vou te falar isso aqui, tá? Explicar. Por isso, verso 25.
Isso aqui vai para aquele crente. Olha para cá. Tem 15 minutos para terminar o capítulo 4. Aí vai ficar só o 5 e o 6. Pode entrar, minha irmã. Pode ser bem-vindo. Não precisa tirar o sapato, não. Você queria tirar o tênis. Pode entrar. Escuta isso aqui, irmão. Não é o meu caso, pelo amor de Deus. Eu sei que eu sou cheio de falhas, sou cheio de defeito. Mas esse aqui não é uma qualidade que eu tenho. Mentira. Mentir. Se eu perguntar aqui quem gosta de mentir, é constrangedor eu falar isso. Mas aqui ninguém está para fazer apontamento, julgamento na vida de ninguém, longe de nós aqui. O que está julgando aqui é a palavra, julgando a minha vida e julgando a sua aqui hoje. Nós estamos sendo julgados segundo o padrão da verdade, que é Cristo, como Paulo já falou. Diz assim, olha como que a igreja vive. Se Cristo é o caminho e a verdade, e ela é a verdade que ele quer, se Cristo é a verdade personificada, aí Paulo está dizendo agora assim, que a igreja está formada. Ele está dizendo assim, agora nós se revestiu de um novo homem, não é, irmão? Não é assim? Nós se revestiu de uma nova criatura. Agora todo mundo é crente. Certo? Todo mundo é batizado. Todo mundo é salvo. Participa da Santa Ceia. Dá um leãozinho, pula do pessoal. Cana, rodopia. Mas agora está dizendo assim, a igreja está formadinha. Já fez a santidade oposta à vida passada que nós praticávamos. Agora vem a exortação à santidade. Por isso, você já é igreja. Você já viu que agora nós não podemos viver no pecado passado. Porque, irmão, deixa eu falar só um parênteses aqui, rapidamente. Vou falar de novo do inferno. De novo eu vou falar assim. Não viva a vida aqui nessa terra achando que o seu tempo e o meu tempo se resume aqui. Viva a sua vida aqui, pelo amor de Deus, esperançado em um novo céu, em uma nova terra. Viva a vida aqui, porque sabendo de uma realidade que você vai encontrar com Cristo. Se você e eu não estiver preparado, talvez entrar brincando de ser crente, indo e voltando, cuidado. Você e eu vamos nos encontrar com Deus. Pronto. Aí quando eu e você se encontrar, eu não vou dar conta da tua vida porque eu estou ensinando, certo? Se eu fosse uma pessoa que eu mentia, eu daria conta. Eu estou empregando ela como ela é, nua e crua. Mas eu e você daremos conta. Então, se você nessa noite está ouvindo, se vista de um novo homem, viva a Cristo, para que você morrer, qualquer momento eu morrer, você acorde nas funções celestiais. Essa é a minha esperança, não perda a sua esperança. Então, pense nisso. Por isso, deixando a mentira, vamos começar esperando o céu. Aí está dizendo, então, por isso, isso é igreja. Você já está opondo a vida passada. Deixa a mentira. Mentira é pecado, irmão? Mentira é pecado, irmão? João 8,44 diz o quê? Quem lembra? Esse é o 32. O 44 diz o quê? Que ele é mentiroso desde o princípio e nunca. Leia, irmão Zé, você vê se eu estou certo. A irmã citou a nossa campanha de sexta-feira. João 8,44. A hora já se foi rapidamente. 8,44. Vamos lá. 8, João 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. E não se firmou na verdade. É mentiroso. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, faz o que ele é próprio, porque é mentiroso e vai na mentira. Faz o que é próprio. Qual que é a disciplina de Satanás? Mentir, enganar. Por isso, não olhe para aqueles olhos azuis que a gente você fala, nossa, que galã lindo. Às vezes Satanás pode enganar você. Nossa, esse você acha que Satanás vai colocar coisa ruim para você, pô?
Fica esperando uma loira de olho azul aí para tu ver. Fica esperando um Brad Pitt. Vem Satanás mente. Não vai pela aparência que Satanás mente. Mentiroso, que ele sabe fazer é mentir. Enganar. Porque o cara para conseguir enganar, irmão, com a mentira, né? Ele tem que ser bom de lábia. É ou não é? O camarada, quando é trapaceiro, ele é bom de lábia. E é assim que o diabo faz. Cuidado. Por isso que nós devemos ter cuidado, porque quem vive mentindo, a Bíblia dá essa genealogia, essa paternidade, é só o diabo que recebe. Só essa que ele tem na Bíblia. Pai da mentira. E tem irmãozinho que gosta de contar uma mentira. Tem crente mentiroso. Uma época eu pedi, eu passando dificuldade na obra, mas minha família, eu vou contar isso de novo. Ela ganhava um benefício. Eu lembro que quando eu assumi uma congregação, eu fui levando um tanto de sal de abóbora, não foi, moça? Eu sempre gosto, por isso que eu gosto de roça. Eu tenho fome, meus filhos morrem. Se não tiver, cara, come abóbora. Entendeu? Os pezinhos de mamão, o filho está tombando. Se não tiver, come mamão. Aí foi, assumi uma congregação, estou levando 3, 4 sal de abóbora. Sério, mamãe? Estou mentindo, mano? Aí o irmão foi levando eu numa caminhonete. Me entregou aqui esses dias, Alexandre. Tinha uma noite na época, 2 viagens. Eu tinha tanta coisa que foi de caminhonete. Vocês já imaginam, né? Que benção, né? Tanta coisa. O armário só tinha parte de cima, que eu ganhei. Ei, Jesus, vou nem lembrar isso aqui para cima. Aí Sandra tinha um benefício, né? Para ganhar rápido, né? Para voltar, para ajudar Deus ali. Aí na mente do povo que pastor tem, cidade pequena, quando ela foi regularizar a situação, o pastor não podia mentir, cortar o benefício. Então, o cara é pastor, o cara não precisa disso aqui, não. Só Deus sabe, que a mão que até aluguel lá e pagou com ele da igreja. Mas por ela não poder mentir, falei, não estou mentindo, você é sincero. Aí fala a verdade. Mas ficou, é isso. Tem que fazer do céu. Por isso que o caminho do céu é estreito. É estreito, meus amigos. É estreito o negócio. Por isso, ó, eu vou falar outra coisa aqui. Por favor, irmão, eu estou de doutrina. Se tiver gente me assistindo aqui. Se você não casou por causa de pensão, você casa. Tanto que Deus vai inocentar você. Não vou casar porque senão eu perdo o benefício. Não, faz uma oração que Deus é poderoso para te sustentar. Eu fui fazer, um dia me chamaram para fazer um velório com uma irmã. A irmã viveu a vida inteira amaziada, morreu. Porque ele casou para não perder o benefício. Aí me chamaram para fazer esse culto. Eu falei, Jesus do céu, que estreito que eu estou. Como que eu vou pregar no velório da irmã? Fui pregar para minha vida. Você não prega para o defunto, você prega para o povo. Eu vou falar o quê? Eu não vou julgar. Irmão, é a Bíblia, para Jesus me colocaram na prova. E tem muita gente assim, irmão, não querendo regularizar a situação por causa de benefício, irmão. Eu perdi na época que eu mais precisei. Para você ter uma noção, eu não gosto de falar isso aqui. Eu fiquei, foi 2 anos morando numa casa sem ter móvel dentro da casa, fazendo a obra, chorando, trancado dentro do quarto, orando de noite. Mas se Jesus veio arrancar a muleta, de Jesus curado, Jesus fazendo coisas demais. Mas que sua prudente leva mais para perto de Deus. Deixai a mentira, quantas pessoas vivem de mentira, vivendo de engano, vivendo de aparência. Deixe de uma mentira, não é lá no trabalho, eu vendendo uma mentira porque o patrão pediu. Não vai para o inferno, que você precisa parar de mentir. Você diz, não, desculpa falar, tem que falar isso porque tem crente que ele vai assim. Até você sabia que até brincar, mentir de brincadeira é pecado? Quem sabia disso? Salomão diz em Provérbio,
que aquele que brinca e diz que existe brincadeira é como o lobo que atira flechas ao fogo. Esses tempos, irmão, você, pastor, só tem porco lá para vender? Eu falei, tem. Irmão, não está aqui mais não, é os trentão, do repepé, do pula-pula, é os mais pobres não. Tem. Porque é uma necessidade, a gente vive a aranha dentro de terra, a gente lutando para sobreviver, para manter a obra, fazer a obra de Deus. Não estou reclamando, jamais. Aí, pastor, não, irmão, só vai querer negócio. Vou não. Fulano está me devendo. Olha só, eu acreditei, né? Mas disse que mentira tem o quê? Mentira, mas não tem perna não. Nem perna essa miséria tem. Nem perna mentira tem. Por isso que eu amo a verdade. A verdade pode apanhar, ela pode sofrer, mas ninguém mata a verdade, mamãe. Você pode tomar pancada, eu já estou enjoado com isso. Toma pancada, mas na hora a verdade você levanta para dentro. Mas a mentira, ela vai indo. Daqui a pouco ela aparece, porque é a verdade, irmão, ninguém mata. Aí tudo bem, eu fiquei triste. Eu fiz sabe quando você faz aquele castelo de areia, eu contando uma simulação, liberar cartão. Jesus. Aí o tempo passa. Eu vejo um filho da pessoa vendida, mas eu estou olhando. Você tem que comprar um negócio, não, você não divide sua maçã, você já me procurou. Não, pastor, mas esse dia já comprou uma metade inteira. Por isso que Jesus falou, ele falou que Deus ama quem é sincero. Ah, pastor, eu conheço tudo bem, eu conheço para você, mas eu sou sincero. Deus ama quem é sincero, quem é verdadeiro e honesto. Se você não quer, você não é obrigado. Pastor, eu não quero, obrigado. Não vou comprar do Senhor. Mas não invente mentira. Não conte mentira, porque você está sendo filho do. É ele que pregou aí. Depois vocês pegam, está na Bíblia. Cada um fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Agora aqui, irmão, pastor é bravo, aqui, irai-vos. Alguém sabe me explicar esse texto? E não pequeis, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jesus pecou, irmão, quando ele irou? Não. Escreveu. É citês, né? Hebreus capítulo 4, verso de número 15 diz: nós não tínhamos sumo sacerdote semelhante a esse, sem nenhum pecado. Esse é isso mesmo, gente. 4,15. Nós não tínhamos sacerdote semelhante, sem nenhum pecado. Ele não teve pecado. Mas quando ele entra no templo, a gente fala assim: o pastor é nervoso, sabe, meu amigo? Está sendo visto, pastor lá. Ah, pastor, tem Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus. Deus, de Bruna. 4,15. E ele sendo Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado sem nenhum pecado. Você está entendendo? Onde que eu estava vendo? Pastor é nervoso. Irás e não pequei. Ah, mas pastor não está pegando. Irmão, Jesus um dia chega no templo, foi a última vez onde ele bateu isso. Aí ele mexeu no sistema. E ele deixou no bolso de Anás, que ele sem vergonha. Corrupto. Naquele tempo já tinha corrupção no templo. Aí quando você pega os corruptos na igreja, eles ficam bravos com você. Quando você mexe na corrupção do templo, aí os caras ficam nervosos. O bom é deixar do jeito que está, tem que andar assim. Aí Jesus chegou, quando olhou do lado de fora, ao alpendre, coxo, aleijado, cego, manso, tudo lá. Aleijado não podia entrar, mas entrou no pátio, já andou lá, mas entrou no pátio que tinha nego vendendo para tudo que é lá.
toma pomba, toma cordeiro, e explorando o cordeiro legal, toma. Jesus quando entrou, eu até assisti até o pastor, né? Salmo 69, verso 9 diz assim: o zelo da tua casa me consome. Jesus entrou. É zelo, tem coisa que não é carnalidade, é zelo. É você zelar do que é santo, é você gostar das coisas justas, é você gostar das coisas honestas. Parece que hoje isso é contraditório à nossa realidade de vida. As pessoas parecem que hoje querem fazer o certo e ficar errado, e o errado fica certo. Está reparando isso? Parece que eles conseguem fazer a mente do povo. O povo vem ou é verdade, não, mas está errado, o pastor não pode fazer aquilo. Irmão, Jesus entrou quando viu aquele cambista. O que você está fazendo com a minha casa? Minha casa será chamada casa. Aí vocês transformam ela em covil de ladrão e salteadores. Jesus virou e disse: ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. O que ele está querendo dizer? Paulo está dizendo: irá. Todo mundo ira. Quem ira que levanta a mão? Todo mundo ira. Mas o que é você não deixar o sol se pôr sobre ela? É você dormir com raiva. É você deixar a ira te dominar. Fica ali alimentando aquela maldade. Tem pessoa que não admira, mas que é assim. Tem pessoa que é só um momento, né? Às vezes é igual o pastor, né? Que é só aquele 5 minutos. Mas tem gente não que é rancoroso. Ele vai guardando a ira. E aquilo vai virando uma cólera. Vai virando uma ira. Vai virando uma amargura. Por isso que Paulo vai dizer aqui, olha, no versículo de número 31. Vou parar, depois eu vou continuar. Ele diz assim: ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra de baixo escalão, obscena, sem moral, né? Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Lá no verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritarias, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ou seja, se nós for viver com a ira no nosso coração, Eclesiastes diz que a ira habita no coração do povo. Às vezes é muito natural, diante de alguma instância, você às vezes pode irar contra o seu filho, você pode irar contra um irmão da igreja, ou contra um parente seu. Mas o que você tem que fazer? É natural, irmão. Você é ser humano, eu sou ser humano. E eu sempre digo que eu sou o homem mais necessitado de transformação. Às vezes eu falo igual ao Paulo: eu sou o mais miserável pecador dessa igreja, que mais preciso de Deus na minha vida. Quando você vê eu te ensinando, eu sou o mais que. Por isso que é você vê orando, gemendo aqui. Que às vezes quanto mais alto, porque eu vejo a minha dependência, a minha necessidade de refugiar em Cristo. Por isso que eu oro, por isso que eu busco para que Deus me dê graça, me regenere, me conforte, me alimente, me fortaleça a cada dia. Não deixe que essa ira, essa mágoa domine seu coração. É igual a mulher quando briga com o marido. Deixa eu falar aqui, me dá 5 minutos, pelo amor de Deus. Eu tinha um negócio para falar aqui, mas a hora me aperta, Jesus. É igual o marido que briga com a mulher. Vai dormir com raiva um com o outro, sem perdão, sem nada. É igual a igreja, às vezes o irmão se entendeu com o outro, fica com ira, com água, alimentando aquele rancor. Pelo amor de Deus, irmão. Porque o verso 28 diz assim: não dê lugar ao diabo. Porque esse processo, se nós não vigiarmos, isso nos leva a dar lugar para o diabo. Essa palavra no grego significa tocos, que pode levar qualquer um a dar lugar para o inimigo da nossa alma. Então tome cuidado. Eu não sou santarrão, não sou 100% certo, porque às vezes a gente se entende. Não tem casamento perfeito, não tem igreja perfeita, não tem família perfeita. Lembra que eu preguei aqui domingo sobre família? Eu assim, por mais que você sirva a Deus, isso não traz um contexto que sua família não tenha debilidade. Não significa isso. Por mais que você seja Deus, que sua família vai ser imperfeita. Ninguém vai ser igual. Pode ter sua genética, né? Às vezes você olha ruazinha assim, como seria o pastor antes, né? Aí sai um pouquinho, né, da mãe, sampoando, só o pastor. A vez tem a mãe também no meio, não foi feito sozinho, você tem que pegar um pouquinho de cada, irmão. Mas ireis, mas não pegueis. Se você irá,
passou aquela ira, acabou aquele momento, fala: Senhor, perdoa teu servo, perdoa tua serva. É difícil, mas não vai dormir com ódio no coração. Não vai dormir com raiva. O pastor que dormir com raiva pode ver pecado. É o que Jesus está falando. Não deixe o sol se pôr debaixo de sua ira. Aí muito diz assim: não dê lugar ao diabo. Então o que você está fazendo? Automaticamente você está abrindo uma brecha para que o diabo entre e apodere da sua mente e destrua a sua vida. Amém, irmãos? Irmão, ele pode desligar. Irmão, que Deus abençoe. Eu queria pedir à igreja, já eu não posso falar, porque eu falei.